Olá, povo de Deus, terça-feira, 21 de maio de 2024, oitava semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Tiago 4, de 1 a 10 e Marcos 9, de 30 a 37. Caríssimos, de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebereis, porque pedis mal. Pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que pretende ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou julgais ser em vão as Escrituras que diz: com ciúme anela o Espírito que nos habita, mas ele nos dá uma graça maior. Por isso, a Escritura diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede graças aos humildes. Obedecei, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Purificai as mãos, ó pecadores, e santificai os corações, homens dúbios. Ficai tristes, vesti o luto e chorai. Transforme-se em luto o vosso riso e a vossa alegria em desalento. Humilhai-vos diante do Senhor e ele vos exaltará. Temos hoje um trecho da carta atribuída a Tiago, irmão do Senhor e bispo de Jerusalém. Seus interlocutores são identificados como 12 tribos que vivem na dispersão, na diáspora. Aqui o termo é usado metaforicamente para indicar a igreja Novo Israel dispersa entre os povos. Dispersão ou diáspora era o nome dado à condição dos judeus que viviam fora da Palestina. A carta de Tiago faz parte também da coletânea de 7 cartas chamadas de católicas no Segundo Testamento. São católicas porque se dirigem ao mundo todo. Formam um conjunto de 7 livros do Segundo Testamento atribuídos aos apóstolos Tiago, Pedro, 2 cartinhas, João 3 e Judas 1, situados após as cartas de Paulo e antes do último livro, o Apocalipse. A carta de Tiago, para além da introdução, apresenta-se como uma homilia, onde o seu autor oferece normas práticas de vida cristã. Essa carta apresenta uma dificuldade bastante grande quando pretendemos identificar quem é o seu autor. A tradição liga a esse Tiago, chamado de irmão do Senhor, que presidiu a igreja de Jerusalém e do qual os evangelhos falam acidentalmente como filho de certa Maria. Teria morrido decapitado em Jerusalém no ano 62. Porém, o mais certo é dizermos que se trata de um Tiago anônimo, pois esse nome era muito comum na época. Por exemplo, temos o Tiago, filho de Alfeu, o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. O que sabemos é que se trata de um sábio judeu cristão que repensa de maneira original as máximas da sabedoria judaica, em função do cumprimento que elas encontraram na boca e no ensinamento de Jesus. Assim como aparece no primeiro capítulo,
a referência ao homem bipsique, de duas almas, aqui no texto de hoje temos a mesma afirmação traduzida por homem dúbio. Essa é a grande chave de leitura de toda a carta. As dicotomias que povoam o coração do ser humano produz gente ambígua, de duplo comportamento, e é isso que a carta de Tiago vê como fonte de todos os pecados, de todos os conflitos. Mateus 9, 30 a 37. Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? E eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Mesmo Jesus tendo anunciado várias vezes aos seus discípulos sua paixão e morte, acompanhada de injustiça de toda ordem, os discípulos continuavam com ideias erradas sobre o reino. O que os discípulos tinham na mente era um reino que aconteceria a qualquer momento, onde a messianidade de Jesus emergeria com força e ele assentaria num trono, comandando tudo. Por isso eles ainda ficavam pensando qual a posição que eles ocupariam quando Jesus fizesse valer seu reino. Mesmo em termos da organização da comunidade, os discípulos discutiam sobre quem deles seria o primeiro nela. Jesus, uma vez mais, tira proveito da situação para ensinar aos seus discípulos sobre os verdadeiros valores do reino. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Para Jesus, a hierarquia que vale é a do serviço e não a do poder. Até hoje entendemos muito pouco de todo o ensinamento de Jesus. Hoje, como diz o Papa Francisco, vivemos enfermos de um câncer terrível que se chama clericalismo. Os que pertencem à hierarquia da instituição católica vivem lutando por lugares mais altos. Clericalismo equivale a carreirismo. É fácil observar que um carreirista na instituição tem vontade de ser Deus, por isso nunca está satisfeito com o cargo que ocupa. Os padres procuram as melhores paróquias, os bispos as melhores dioceses, os arcebispos almejam o cardinalato, e sendo cardeal, por que não ser papa? A sede de poder é um vírus, e somente o evangelho pode funcionar como antídoto, uma vacina eficaz. São Carlos de Foucault nos ensina a buscar o último lugar, sabendo que nem mesmo podemos lutar por ele, pois ele pertence a Jesus Cristo
por excelência. Um beijo no seu coração.